Olá a todos, bem-vindos ao 11º episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, eu tô aqui de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, o último capítulo da seção 1 do Capital, que chama O Dinheiro ou a Circulação das Mercadorias. Uhul! Bom, mas antes da gente entrar na discussão do capítulo, a gente tem alguns anúncios breves aqui, para não variar. Em primeiro lugar, a gente queria registrar que nós atingimos a marca de 1.090 seguidores do podcast no Spotify, o que é realmente incrível. A gente não estava acompanhando muito esse número, a gente tinha visto uma vez, tinha 300, depois a gente entrou hoje para ver e tinha 1.090. E o que é muito legal também é de onde vêm esses seguidores e streamings depois do Brasil. Os lugares que a gente mais tem streamings aqui é Uruguai, Argentina e México. Opa. O que mostra que o plano da Ursal está funcionando. Estamos conseguindo unir as repúblicas socialistas da América Latina. Não tem ninguém da Bolívia nem da Colômbia, Mas né? a gente vai chegar lá. Tá esperando, vamos chegar lá. Vamos chegar lá ainda. E Venezuela, né? Além disso, outros anúncios que a gente tem. A Ana Paula, como nós tínhamos comentado anteriormente, tá no meio de um curso no Espaço Cult, né, Ana Paula? Espaço Revista Cult. Espaço Revista Cult. E ela deu a primeira aula desse curso na quarta-feira. A segunda aula desse curso na quarta-feira passada, perdão. Tá bem. Faz tempo já assim, Ela deu a segunda aula desse curso na quarta-feira passada e subiu o primeiro áudio. Foi isso? Então, é assim, a primeira aula, o áudio ficou assim imprestável, Ah, né? isso. E aí, eu subi no YouTube a segunda aula, o áudio da segunda aula, da semana passada. Certo, só para lembrar para todo mundo aí, ou quem tá chegando agora, de todos os nossos canais de comunicação, para quem tiver pergunta, comentário, críticas e sugestões, a gente tá no... Quase todos são Canal Marx, em tudo quanto é lugar, com exceção do YouTube. Então no Twitter, Canal Marx, no Instagram, Canal Marx, no Spotify, Canal Marx, nos agregadores de podcast, lembrando, Canal Marx. Que Canal Marx é com K. Canal com K Marx. Canal Marx, Não vai tipo achar Karl que Marx, você. mas é Canal Marx. Exato, é o trocadilho, é o trocadilho. Com exceção do YouTube, Isso, onde o nosso canal é o canal que a Ana Paula já tinha faz anos, que é o Caderno Sem Pauta. Nesse Caderno Sem Pauta, consagrados... Nossa, tem um gato aqui. Nesse Caderno Sem Pauta, já tinha o curso de Fundamentos da Economia para Não Economistas, que está disponível lá, está lá. E aí, agora, então, eu estou subindo, e o microfone também, eu estou subindo o curso A Economia na Linguagem de Marx. Para de mexer no microfone. A Economia na Linguagem de Marx, certo? Uhum. E nessa aula que está disponível nesse canal do YouTube, eu comparo as dialéticas do Hegel e do Marx. Então, eu quero agradecer ao pessoal do Espaço Revista Cult e dos alunos que fazem a aula acontecer, certo? Sim, muito legal. E além desse curso que a Ana Paula está dando agora no Espaço Revista Cult, para quem quiser acompanhar, conhecer pessoalmente, fazer o curso pessoalmente, ela vai dar mais um curso esse ano, já marcado em outubro, Sim, senhor. no Espaço Maria Antônia, que é no espaço da USP, né? Na Maria Antônia, enfim, o palco daquele... Do confronto da Maria Antônia, o famoso confronto da Maria Antônia. Então, aquele espaço onde já foi a Faculdade de Filosofia da USP, inclusive. Ela vai dar um curso lá em outubro, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31. O curso vai ser às quintas-feiras, das 19 às 21. E por enquanto as inscrições não estão abertas ainda, mas a gente vai avisando aqui no canal também. Sim. Assim que as inscrições estiverem abertas, vai ser um preço bem razoável lá, né? Sim, porque cabe muita gente, é uma sala muito grande. 60 a 100 pessoas. É um auditório. É um auditório, vai ser bem legal, acho que vale a pena. Então, se você estiver em São Paulo ou for morador de São Paulo, é mais uma oportunidade para fazer esse curso. Eu acho que ajuda muito a gente a entender alguns debates que estão no subtexto da nossa leitura do Capital. Exato, e nada como falar sobre socialismo socializando com mais pessoas. Mas a gente fala sobre o Capital nesse livro, amor. Enfim, somos todos socialistas.
E o outro recado é do grupo de leitura que a gente tem de leitura do... Sim, senhores. O grupo de leitura físico que a gente tem do... Sim. O que a Ana Paula coordena, na verdade, de leitura do Capital, que a Não gente tem mais tá... nada pra fazer, né? Tá mais ou menos pareado com o podcast Não, tá aqui. pareado, a gente Lá já conseguiu foi discutido o parear, capítulo 3 que a gente vai discutir hoje. E o próximo encontro, no dia 2 de setembro, vai discutir o capítulo 4. Que é o capítulo... É o primeiro capítulo da sessão 2. Ou seja, se você estiver aí dando sopa em São Paulo, nós nos reunimos mensalmente na primeira segunda-feira do mês para debatermos a leitura de um capítulo. O próximo capítulo, então, vai ser o capítulo 4. Então, não perca essa oportunidade. Só lembrando que o grupo de leitura acontece na primeira segunda-feira de cada mês, às 7 da noite. Às 10. Das 7 7 às 10, na Biblioteca Amoroso Lima. Ao seu Amoroso Lima, que fica aqui em São Paulo, na esquina da Henrique Schamann com a Cardeal Arco Verde. Exatamente. Então, quem quiser, é só aparecer, não precisa marcar nem nada. Aparece lá, tem um grupo legal. É bom entrar em contato. Avisa Diogo? pra poder programar. Porque, tipo, Separar cadeiras, pelo menos. Né? Entre em contato com a gente, fala, né? Mas assim, é um grupo de gente muito bacana, eles são maravilhosos. É isso aí. Bom, É isso. sem mais delongas, vamos entrar de cabeça agora no capítulo 3. Vão ser umas 40 páginas aqui pra discutir. É um capítulo difícil, Apesar de que tem né? bastante repetição também, algumas horas ali, ele fica dando vários Ah, exemplos e forçando em algumas coisas. A gente leu ao longo do mês passado e durante o mês de agosto, pra mim, foi uma das mais difíceis leituras que eu tive desde que a gente começou o podcast. Sim, porque são muitos assuntos também, né, que ele vai tratando. É difícil entender qual é a linha de raciocínio que ele tá organizando nesse capítulo, assim. Pra mim, pessoalmente, foi sacal. Pra você tava lendo melhor, eu tava tendo muita dificuldade. Sim, eu tava lendo, mas naquele esquema que a gente já sabe de ler o Capital, né? Você lê uma página inteira, você não entendeu nada, mas assim, persiste, talvez na página seguinte ele começa a fazer Nada sentido, ele garante. retoma, ele começa a dar exemplos, ele fala a mesma coisa em outras palavras, porque realmente é a proposta do livro, como a gente já falou várias vezes, ser claro e procurar demonstrar de onde ele tirou as coisas, que ele não tira nada do cu, né? Então ele vai citando, então ele vai dando todos os exemplos e tudo mais para não deixar dúvida de que a conclusão dele é aquela. Então por isso que às vezes parece que você não sabe o que tá acontecendo, mas ele chega em algum lugar. Então às vezes para quem tá lendo também aí junto, não se desesperem. As coisas fazem sentido em algum momento. Uma das nossas companheiras do grupo de leitura, né? Que nosso grupo de leitura tem aumentado, né? Sim. Ele começou muito grande, aí ele diminuiu e agora tem sempre uma galera que tem se reunido junto com a gente e o pessoal se utiliza dos podcasts anteriores, dos anteriores episódios, para conseguir alcançar, por exemplo, onde a gente tá, né? Que é o capítulo 4. Sim. E tem sentido dificuldade na leitura. E realmente, ler sozinho o Capital é uma tarefa hercúlea, né? Assim, tipo, você fala, meu Deus, será que eu tô entendendo mesmo o que esse homem quer dizer? Então, assim, é difícil, mas, assim, quanto mais você vai avançando, mais você vai se acostumando com o vocabulário do autor, né? Sim, e mesmo você, né, Ana, que já leu antes e já fez trabalho e tudo mais em cima, tava aqui hoje resgatando notas de 2008, de quando você fez o curso a primeira vez. Sim, nossa. Né? Sempre tenha seu caderninho em boas mãos, viu? Porque esses aí salvaram muita minha saúde mental. Não, porque é realmente denso, mas a gente tá aqui também para tentar esclarecer um pouquinho e tirar as próprias dúvidas que surgiram pra gente na leitura, ver se quem tiver às vezes as dúvidas acabam... A gente Enfim, tem a gente acaba solucionando. Um gato querendo subir para encontrar outro gato aqui enquanto a gente tá gravando, mas vai dar tudo certo. Então, mas por enquanto eles estão quietinhos, lá. pelo menos. Então, caro ouvinte, você que lava a louça, você que dirige o trânsito, você que está no metrô, feche os olhos. Feche os olhos e viaje conosco neste capítulo do Capital. Então, assim, se você estiver nos ouvindo com papel e caneta na mão, se você estiver aí lavando a sua panela de pressão, são duas possibilidades, né? Mas visualiza aí na sua frente o seguinte: tem uma estrutura esse capítulo, tá bem? Então, a estrutura é feita por 3 itens. Cada um dos itens tem sub-itens para a sua felicidade, certo? E dentro desse capítulo tem um sentido, certo?
cada item que a gente for passando em diante, cada subitem que a gente for deixando para trás, a gente tá aumentando. Como é que eu posso falar, Diogo? Eu tô aprofundando, elaborando, mas no sentido de ampliando o fetiche. Tá. É um fetiche ao quadrado, é um fetiche ao cubo, e o fetiche só vai se repondo numa como fala? Mais pra cima? Uma camada. Isso. Uma camada é o exemplo da cebola, né? Sempre com a cebola cortada. E ela faz chorar também. São várias camadas. O trabalho tá lá no meio, a gente já tá na 6ª camada de cebola. E uma cada coisa, vez mais longe do trabalho. É uma imagem legal que ela faz você chorar, certo? Porque assim, não é... Às vezes, nos capítulos passados, a gente ficou com aquela imagem de que o fetiche, né, era o fetiche e ponto. Então, é esse o fetiche, mas ele vai se adensando, né? Ele vai se multiplicando, né? Ele vai subindo, ele vai... Não é um fetiche só. Ok, é o fetiche da mercadoria, mas a gente tá vendo como é que ele faz cambalhotas, né? Sim. Então, tá. Certo? Cambalhotas e saltos mortais. Exatamente. Então, meus consagrados, o primeiro item, o Marcos vai discutir a medida do valor. Qual é o nome desse capítulo, Diogo? Você leu o nome do capítulo? O dinheiro e a circulação das mercadorias. Muito obrigada. Então, tem medida dos valores. Neste capítulo sobre o dinheiro e a circulação das mercadorias. No item 1, ele vai falar sobre o dinheiro como medida de valor. Ok? O item seguinte, ele vai falar do dinheiro como meio de circulação. E no último item... Olha a gata tentando tomar minha água. No último item, ele vai falar do dinheiro como meio de pagamento. Outra instrução importante para você que está nos ouvindo ler esse capítulo ou acompanhar a gente falando desse capítulo é imaginar que nós estamos no meio dos anos 60, certo? Dos anos 60 dessa década aqui, né? Não, a gente não tá no futuro, a gente... Não da década do Marx, não dos anos 1800, eu digo dos anos de só 1960. A leitura desse capítulo... Por quê? Por que a gente tem que imaginar que a gente tá nos anos 60? Por quê? Porque o dólar que houve depois dos anos 60 que mudou isso? Ó o gato. Ai, meu Deus do céu. Porque o dólar ainda era pareado ao ouro. Então, certo. assim, pra gente não piorar a nossa situação e complicar, tá? Ainda mais a situação para que a gente tenha um bom desenvolvimento dos trabalhos, pensa sempre que ele está falando de um dinheiro, de uma moeda que está lastreada no ouro. Sim, então todo o dinheiro de uma economia, o país ou a nação tinha que ter o equivalente em ouro nos seus cofres. Vamos ficar com essa fantasia. Mais ou menos assim, né? Isso. E aí, a partir dos anos 60, liberou geral, aí você não precisava mais ter o ouro equivalente. Caso todo mundo corresse pro banco para sacar dinheiro, você não ia precisar ter ouro. No final da Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods classificou que todas as moedas teriam uma paridade mais ou menos estável e fixa, mas além de serem fixas e conversíveis, elas girariam em torno de uma banda mais ou menos razoável. Tá. Só que o ouro, por uma série de circunstâncias, ele fica como uma moeda mais forte porque ele também é a economia que mais reteve e guardou ouro durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos ficou uma economia mais forte porque é o que mais reteve ouro durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Que acabou financiando o mundo todo. O mundo todo. Então, assim, não é exatamente o que a gente vai tratar nesse capítulo, nesse episódio. Pode ser ainda um outro tema que a gente vai trabalhar mais pra frente. A gente pode fazer um episódio só sobre Bretton Woods. Uhum. Mas o que a gente precisa saber é que o dólar, ele vai perder a paridade com o ouro. Qual era a paridade dólar-ouro? $1, 1/20 de onça ouro. Ou, para falar de outra forma, $35, uma onça ouro. Onça ouro que é mais ou menos 28 gramas e um pouquinho. Tá. Então, caros e caras colegas, vocês estão em Mad Men, certo? Vocês estão na década de 60. Nós estamos na década de 60 além disso aqui. Porque o que vai acontecer? Para nossa felicidade, o capítulo que já destrincha uma série de relações difíceis, ele ainda vai piorar.
porque sequer nós temos uma paridade fixa da moeda com o ouro. Não existe mais essa paridade fixa. Certo. Certo? São instruções para a leitura desse capítulo, tudo bem? Sim, certo. Porque ele vai falar muito das quantidades de ouro, né, de prata na moeda. Sim. Né? E o que inclusive, como ele está tratando da Inglaterra, causa até uma confusão, que eu não lembro se ele falou aqui ou se ele já tinha falado em algum capítulo anterior, que na Inglaterra cria uma confusão, porque o nome da moeda é o nome do peso também, né? Sim. Que é o pound, né? Ou a libra, né? A libra é tanto o nome da moeda quanto o nome do peso, Sim. que justamente vem do peso do ouro, que representava a moeda inicialmente. Sim. Então, outra coisa, né? Que se para você ficar muito fugidio a ideia de que a gente está incrementando ao longo da leitura o fetiche, né? O fetiche está aumentando, vai pensando que a gente está se afastando cada vez mais do trabalho como fonte do valor, certo? Certo. Então, Marx vai usar ao longo do texto descarnamento, né? A gente vai vendo o desencarne, né? Vai se afastando, a coisa vai ficando cada vez mais metafísica, né? Vai ficando cada vez menos material, menos corpórea, vai ficando cada vez menos grudada ao trabalho e vai ficando só a ideia do fetiche, né? Certo. Muito bem. Tudo bem? Posso? Sim, bora. Então tá. Então, gente, ali na medida do valor é onde ele começa. Vamos pensar o que a gente viu até agora de valor, Diogo? O que era o valor? Né? Então a gente viu o valor de uso, Sim. valor de troca. Então lá na mercadoria lá não tem nenhum átomo na mercadoria de valor de uso ou valor de troca, lembra? O que era o valor no final das contas? O que é aquela coisa comum a todas as mercadorias que elas são trocadas no mercado? A quantidade de trabalho. Que trabalho? O trabalho humano abstrato. Empregada para fazer uma mercadoria. Genérico, transformar lá, aquele trabalho que assim, se você fizer mais devagar, mas tiver o cara que faz mais rápido, a medida do cara que Sim, faz o trabalho mais médio. Isso, humano abstrato. Certo? Então, a medida de valor é deste valor do capital. É o valor homogêneo abstrato, certo? Então, o dinheiro, ele já é quase como uma cambalhota. Então, a gente vê o valor de uso, o valor de troca, valor, agora a gente está vendo o dinheiro, certo? Isso. Então, ainda nessa sequência, a gente está vendo o dinheiro como simplesmente uma aparição deste valor de troca que está incluso na mercadoria. Certo. Posso ler uma frase do começo aqui, onde ele já deixa isso daí mais ou menos claro? Ele resume assim: dinheiro, como medida de valor, é forma necessária de manifestação da medida imanente do valor das mercadorias. : o tempo de trabalho. Certo? Muito É bem. isso. Então, nesse item específico, a gente está vendo que o dinheiro ele tem a capacidade de cristalizar esse trabalho homogêneo abstrato, certo? Ele encarna a essência do trabalho. Então, ou seja, a gente está dando um passo além do valor trabalho, né? Do valor de troca, para o valor, a gente está cada vez dando um passo para mais afastado do trabalho. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando? E esse dinheiro, que é um desencarne, né, a cristalização do valor trabalho, ele obedece a uma lei monetária, certo? Que a gente vai vendo mais para frente como funciona, certo? Ou seja, é o dinheiro que está evocando o trabalho que está cristalizado naquela mercadoria, tudo bem? Sim. Nesse item, de medida do valor, o Marx vai desdobrar e vai falar do dinheiro como padrão de preços, tá? Então, ele vai fazer um desdobramento horizontal aqui, certo? Ele vai desdobrar, assim. Então, além do dinheiro ser medida de valor como cristalização do trabalho, o dinheiro também vai ser padrão de preços, ou seja, são coisas diferentes, tá? Então, nesse momento, assim, não tentem, assim, minha opinião, minha sugestão, não tenta ficar encaixando o que você já sabe como dinheiro, tá? Esteja um pouco aberto, assim, tá? Porque o Marx está tentando literalmente
analisar e criticar, né? Ou seja, ele vai abrir o conceito de dinheiro que a gente tem, que é um conceito, digamos assim, fetichizado. Então, ele vai abrir cada pecinha. Então, o que a gente está vendo aqui é a separação em várias partes do conceito de dinheiro, tudo bem? Sim. Um desses conceitos é mais ou menos o que ele já tinha desdobrado lá atrás, quando ele estava falando das relações de troca, de ter uma mercadoria central que tivesse o seu equivalente em cada Sim, outras mercadorias, a e gente seria já tá- impossível você ter uma isso. tabela de todas as relações. Se É. 1 metro de linho vale É, um a casaco gente de tá couro e um surfando casaco em de cima couro, né? disso já. Então você já pegou uma medida mais ou menos universal ali, colocou tudo como equivalente a isso, então você tem ela em relação a todo o resto. Essa já é o dinheiro como relação Sim. da proporção entre todas as mercadorias. Lembrando que a gente já matou aquele burro de que o Marx não começa o capital pelo dinheiro, ele começa pelo aquilo que dá a gênese ao dinheiro, que é a mercadoria. Porque ele já mostrou que o dinheiro é um resultado Exato. das relações das mercadorias. Ele foi uma ferramenta Sim. para você poder criar essas relações de proporção entre o trabalho contido em cada mercadoria, né? Sim. Nesse sentido, a gente já pode chamar de preço isso? Não entendi o que você falou. A gente pode você falou que o dinheiro vai ter duas características, né? Não, ele vai ter várias. Ele vai ter várias. Tá. Segura. Então tá bom. Mas Ó, logo ele vai entrar em preço já. Vai. Não, mas então, Diogo, volta aqui. Dinheiro como cristalização do valor trabalho lá, do trabalho homogêneo, papapá, lembra? Ou seja, ele é a cristalização dessa relação social, certo? Sim. Cristalização porque você segura na sua carteira, tá bom? Sim, isso. Então, aí a gente tá pensando no dinheiro numa coisa meio física mesmo, Sim. palpável, tangível, assim. Dinheirinho. E ele também é a representação do valor das mercadorias uma em relação à outra. Sim. Porque dinheiro é isso. É um equivalente geral, tá? Então, deixa o equivalente geral lá. E agora pensa no dinheiro cristalizando. Isso, equivalente geral, exato. Isso. Pensa no dinheiro cristalizando uma relação social. Ou seja, ele é realmente um cristal mágico dessa relação fetichizada, certo? Tudo bem? O padrão de preços, que é subordinado ao valor, esse valor que diz sobre o trabalho humano, abstrato, homogêneo, tá? O padrão de preços, ele pode ser ou não diferente do valor. Sim. Tá? Mas ele está subordinado, ele é um leaking sobre a forma valor. Tá? Sim. O suporte do preço é o valor. Sim. Vamos devagar. E aí o que ele, pelo que eu entendi aqui, eu fiz uma anotação assim, preço igual ao valor, que é o trabalho, mais um adicional que seria Mas ele pode não ser também. Para piorar, dá para você vender abaixo do valor. Se eu sou, vou dar um exemplo, tá? Se eu sou a Nike, tá? E eu quero quebrar qual era o nome do tênis? Do All Star. Certo? Por exemplo, eu tenho várias possibilidades. Sim. Lanço um igual, ou compro, mas, por exemplo, eu simplesmente vendo abaixo do meu preço de custo, tá? Que é o que a gente vai chamar de valor aqui. Sim. Pra ajudar, que é o trabalho empregado ali, a gente, né? Não venho nenhum marxista castiço aqui encher meu saco. Mas eu vou vender abaixo do que seria interessante para eu obter um lucro aí em cima, Certo. porque eu simplesmente quero quebrar meu concorrente. Sim. Tudo bem? Eu quebro meu concorrente, eu afasto a concorrência, eu oligopolizo o mercado e volto a ter o preço que eu tinha antes ou até maior. Então aí vira o contrário. Aí ele vira o valor mais um adicional que você pode cobrar porque você vai ter monopólio A e, gente já enfim. tá falando Aí de já é uma lucro, questão de a gente já oferta tá e demanda falando aí. de Tá. mais-valia, a gente tá falando de mais-valia extra e papapá. Mas assim, o preço não necessariamente é igual ao valor. Tá? Ele pode ser igual, menor ou maior. Tá. Mas o suporte do preço é o valor. Tá. Então, assim, se você pudesse imaginar uma escada, Diogo, o primeiro piso da escada é o valor de uso. Certo? O step, como é que fala? O andar. Degrau. O degrau, obrigada. Olha, nossa, como eu estou. O degrau de cima é o valor de Troca. troca. Né?
Para chegar no valor de troca, você tem que ter pisado no valor de uso, certo? Uhum. O outro andar do valor de troca é o valor. Certo. O valor, o próximo Vai pro preço. é o preço. Então, assim, isso são as camadas de fetiche, Uhum. tá? Muito bem. Então, a gente já tem 2 desagregações aqui. Isso só no primeiro item, tá bom? Deixa eu ver. Então, o Marx fala assim, não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis, ao contrário. Dinheiro como medida de valor é a forma necessária da manifestação do tempo de trabalho das mercadorias. Isso a gente já foi mais ou menos o que você acabou de ler. Uhum. Na nossa edição, isso aqui está na página 87, tá? Aí ele fala, o fetiche do dinheiro é aquela mercadoria que passa a ser, o que você estava falando, né? A mercadoria que passa para equivalente geral e vira dinheiro, e não o contrário. Ou seja, exatamente o que a gente acabou de falar. E o dinheiro é a encarnação social da alienação do trabalho. Essa pequena frase já, para você não fingir que não entendeu, vamos tentar entender, né? Ela é a encarnação social, ou seja, é a cristalização. Porque a ideologia, quando Marx fala lá no... Qual o nome, Jesus? Ideologia alemã? A ideologia não são só as representações, né? Aqui na cabeça, tal, valores. São ações que se fazem em cima, certo? Uhum. Em cima de representações. Então, a gente está vendo uma materialização social, tá? Então, de novo, não tem nada natural. É tudo uma formalização social que a gente não enxerga imediatamente que relação está posta ali atrás dela, tudo bem? Então, o dinheiro é a encarnação social da alienação do trabalho, fetiche das mercadorias. Encarnação é essa social que obedece a uma lei monetária. Muito bem. Essa encarnação do dinheiro, ou valor das mercadorias, é expresso no preço, certo? Por que é uma duplicação, é um fetiche ao cubo? Porque você não vai comprar uma calça jeans, ou vai comprar uma brusinha na Marisa, uma brusinha na C&A, pensando quanto de trabalho pago para a costureira foi feito. A gente sabe mais ou menos que a cada brusinha elas ganham 20 centavos. A cada 10 brusinhas, 20 centavos. Olha só. Então, vê como é deslocado, tudo bem? Uhum. Então, o preço, ele tá muito acima do valor. Às vezes você vai... Aqui em São Paulo nós temos um maravilhoso mercado, por exemplo, o Vovó Zuzu, né? Que é um mercado de pechinchas, um mercado de pechinchas. Às vezes você compra produtos por centavos, que normalmente você pagaria alguns reais, algumas dezenas de reais. Aquele produto pode estar próximo da linha da data de vencimento, ou simplesmente para uma grande rede de supermercados ele precisa ter outra evasão. Onde eu quero chegar é que você consegue comprar um produto por centavos, certo? Sim. O mesmo produto que você encontraria em outro lugar por uma dezena de reais. Uhum. Então, assim, é uma grande dilatação, né? Não adianta você olhar uma calça jeans numa vitrine e falar quanto de valor trabalho tem aqui, né? Quanto, né? Porque o preço não é necessariamente um reflexo imediato do trabalho humano abstrato que foi pago ali. Sim, por causa Certo? dessas situações que você falou, Sim. né? Você pode vender por menos ou por mais Tem o fetiche da trabalho, mercadoria. dependendo do... Se você for comprar uma calça Exato. jeans no Brás... Uma calça jeans no Brás tem um preço, uma calça jeans exatamente igual na loja da Calvin Klein custa 10 vezes só mais. por causa de uma etiqueta. Mas você vai pagar na Calvin Klein uma calça que provavelmente foi feita em algum galpão oculto, bizarro, de uma região industrial Sim. de São Paulo. Então, o preço, ele precisa da mercadoria produzida com valor de uso para ter valor de troca. Então, por isso que o valor é suporte do preço, tudo bem? Sim. Muito bem. Bom, a forma preço não é correspondente necessária da forma valor, mas a ela está submetido, como a gente acabou de falar. O preço depende totalmente do material monetário real. Então, ele está desencaixando de novo, certo? Ele está desencarnando de novo. Certo? O preço, não o dinheiro, o preço. Uhum. Ele obedece ao material monetário real.
Porque o Marx está... A gente tem que, para acompanhar esse raciocínio aqui, a gente está em que ano? Década de 60. 1960, certo? É o ouro. Certo? Então, o preço está variando conforme aqui o material monetário real, tá? Muito bem. Então, o Marx está mostrando aqui que a palavra-chave desse capítulo é a autonomização da forma valor, certo? Então, o padrão de preços ou padrão da medida monetária é um peso fixado no metal. E que metal é esse, Diogo? O ouro. O ouro. Então, nesse caso... Ouro e prata, aqui, né? Ouro e prata. Ele fala dos dois, inclusive ele até já... Ele dá um spoiler aqui logo no começo do capítulo. Que ele fala como os preços podem ser denominados. Desculpa se eu te cortei aqui, mas eu achei interessante isso daqui, que parece tão avançado pra ele colocar num lugar meio jogado, assim. Como os preços são denominados em ouro e prata, simultaneamente, e a relação de preço entre ouro e prata pode variar de um pro outro, ele já dá meio o efeito do câmbio sobre o preço. Ele vai falar que cada alteração dessa relação de valores, que seria a relação do ouro para a prata, cada alteração dessa relação de valores perturba a relação entre os preços em ouro e os preços em prata das mercadorias, provando assim de fato que a duplicação da medida de valor contradiz sua função. Ó, mas vamos deixar a palavra câmbio lá pro final, porque Sim. Pra dificultar... Talvez seja até por isso que ele dá uma mencionada rápida, assim, pra já ir meio... pra você ir pensando a respeito, e depois ele vai elaborar melhor. A minha principal dificuldade foi que as primeiras vezes que eu li, eu pensava em câmbio, imediatamente. E a única vez que ele fala câmbio é na última página desse capítulo. Tá. Quando ele vai falar de dinheiro mundial. Mundialmente. Então, aqui é... Certo. A gente tá nos Estados Unidos, fala um estado. Wyoming, obrigado. Eu nem sei onde fica o Wyoming no mapa. Nós estamos no Wyoming e nós estamos com dólar que é lastro ouro, certo? Então a gente tá no Wyoming, a gente não tá surfando no mercado mundial, nós estamos no Wyoming, certo? E o dólar, Diogo, pra gente entender o que é essa medida monetária, o peso fixado em metal, $1 equivale a 1/20 de onça ouro, certo? Ponto. Sim. Certo? Sim. Então, como medida de valores e como padrão dos preços, o dinheiro exerce duas funções inteiramente diferentes, tá bom? Isso. Então, a gente tá vendo o dinheiro como valor, esse valor humano abstrato, blá, 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 e dinheiro que se desloca como preço. Ele põe até 2 pontos, ele deixa bem claro nessa frase aí, né? Fala, como medida dos valores e como padrão dos preços, o dinheiro exerce duas funções inteiramente diferentes. É medida de valores, por ser encarnação social do trabalho humano, e padrão dos preços, por ser um peso fixado de metal. Então, na página 93 da nossa edição, que é da Nova Cultural, de 1985, o Marx fala a forma preço, tá? Implica a alienabilidade das mercadorias, ou seja, a troca, certo? O ouro de reserva, o ouro que você olha ali, o ouro fixo aqui, o preço fixo que vai ditar o intercâmbio dos preços. O ouro funciona somente como medida ideal de valor. O ouro é aquilo que você frita o peixe e olha o gato, certo? Então, a gente está indo cada vez mais se distanciando de quem produz o trabalho, tudo bem? Sim. E sobre o ouro, ele diz aqui, como medida de valores, o ouro somente pode servir porque ele mesmo é produto do trabalho, sendo, portanto, um valor potencialmente variável. Certo. Também, né? Faz sentido. Sim. Tá? Ponto. Eu acho assim, vai ficando mais compreensível esse capítulo conforme a gente for seguindo, como você falou. Vai seguindo, tá? O item seguinte, o meio de circulação do capítulo sobre dinheiro e circulação de mercadorias, ele vai dividir em 3 partes. Deixa eu ver onde. Dá licença, Bisu. Ele vai dividir em 3 partes. Vamos ver. O subitem A do item 2 é o salto mortal das mercadorias, ou a metamorfose. O item B, curso do dinheiro. E item C, a moeda como signo do valor. Tá? Ou seja, neste item, desgraçadamente, ele vai dividir em 3 e vai falar disso tudo.
no item meio de circulação. Certo? Certo. O primeiro item era medida de valor. Ou seja, ele está analisando mais um pouquinho o dinheiro e aí ele está fazendo subitens, tá bom? Posso só Pode. citar uma última coisa aqui antes do Vai. item 2, antes da gente entrar em meio de Claro. circulação, que eu achei favor. interessante, eu grifei aqui. Ele fala uma coisa pode formalmente ter um preço sem ter um valor. Ixi, Maria. Uhum. Sim. Não, não, enfim, acho que é só para Sim, manter. e aí ele Ele, dá aqui ele vai exemplos. elaborar melhor, Que porque ele fala exemplos? justamente da terra virgem, Gente, se né? você Ou uma é coisa tipo um exato. autógrafo de um atleta. Ou uma obra de arte. Não tem trabalho nenhum Mas naquilo, ele mas dá tem outro um exemplo preço. ali. A Terra Virgem. Mas tem um preço. Gente, você que é nosso caro ouvinte do canal Marx, o nosso último episódio especial do canal Marx foi com o professor Anselmo Alfredo, lá da Geografia USP, certo? Então, se você não ouviu, vá ouvir. Eu sei que... Aquela coisa, né? Você nunca sai entendendo tudo. Você tem a impressão que entendeu menos, mas você vai formular suas perguntas em outro patamar. E o Anselmo, ele fala exatamente da terra, né? Ele vai falar das 3 formas de renda da terra, porque o Marx cita, né? Coisas que têm preço, mas não têm valor. Isso. Ou Que eu seja- acho que ilustra bem a diferença também, pra você não confundir preço e valor, né? Porque você Exato. pode pensar, por exemplo, como a gente sabe que o valor vem do trabalho. Uhum. Então você pode ter uma terra que não foi cultivada, aliás, ele chama de terra, ele não chama de terra virgem, acho que ele chama de terra não cultivada, Sim. que não tem valor, pois nela não está objetivado o trabalho humano. Sim, o Mas exemplo ela da pode ter um terra preço. É sempre bom, porque assim, a terra, alguém criou com o próprio trabalho a terra? Ou a terra já estava lá? Há controvérsias. Quais controvérsias? Uou. O homem de barba branca lá em cima criou a terra. Em que dia que foi? Não sei. Teve trabalho ali. Foi Levou um dos 7. levou 6 dias. Não, Não, sete um ele, dos 6. sétimo ele Um dos descansou, né? 6. Talvez esse tenha Mas sido acho que um dos foi no primeiros, primeiro. né? Logo de cara já, né? Logo de cara. Logo de cara Mas já. fora o Barbudão, que não é o Marx, Certo. é o Todo-Poderoso. Dos seres que existem de verdade, ninguém. Não chuta. Ninguém. Não começa a puxar Santo Agostinho no Capital, pelo amor de Deus. Mas assim, ninguém trabalhou para produzir a Terra. A Terra Sim. não é resultado do trabalho humano, muito pelo A contrário. natureza. A Né? natureza. Porque a gente falou bastante no começo até de que as mercadorias são a junção, né, da natureza com o trabalho, né? Um é a mãe, o outro é o pai. Não tinha alguma coisa assim? Você quer dar aquela pisoteada na minha cabeça, né? Falamos alguma coisa assim. Alguma coisa assim. As mercadorias são a natureza transformada pelo trabalho e vira uma mercadoria. Mas A natureza assim, sem trabalho é só a onde natureza. a gente quer chegar é que o preço de uma terra ou o preço de um aluguel que você paga não é fruto de um trabalho Sim. como a mercadoria. Você está precificando algo que não é fruto de uma relação de trabalho. E aí o Marx está jogando essa peteca aqui, só que esse conceito todo ele vai desdobrar na penúltima seção do Capital. E para você que fica com, né, coceira na cueca, Mas foi você ele que pode falou. ouvir Foi o ele, foi o episódio Barbudo que falou. passado, o episódio especial com o professor Anselmo Alfredo. De Muito novo, interessante, professor da geografia. muito interessante. Você nem ouviu ainda esse episódio direito, Diogo. Você para de ser mau caráter. Eu ouvi já. Mentira. O Anselmo ele vai desdobrar não só a sessão 6, como ele vai fazer um desdobramento da sessão 5 e da sessão 7. Ou seja, o último episódio especial tá o capeta. Certo? Muito bom. Recomendo, tá Vai- excelente. Vai escutar, seu marginal. Marginal. Eu fico aqui fazendo episódio especial pra você não escutar. Bom, então vamos pro meio de circulação, senhor Diogo. Dito isso, já diferenciamos preço e valor, né? Acho que ficou bem Sim. claro que uma coisa não é outra, mas pode ser mais Mas ou o dinheiro menos, ainda mas é tem diferente. outra característica, como meio de circulação. Então, caros colegas, você que ainda não acabou a sua louça e está agora varrendo sua casa, aqui, se você já ouviu dizer em Marx alguma vez na sua vida, aqui é a famosa forma MDM, certo? Que quer dizer Mercadoria, MDM? Dinheiro, mercadoria. Ou transforma isso em uma coisa comum, Diogo. Mercadoria? Mercadoria, dinheiro, mercadoria? Qual é o exemplo que o Marx dá aí, Diogo? Ah, não sei, mas deve ser alguma cara coisa com tem trigo, linho. ferro e linho, né? Não. Porque ele é obcecado O por esse tipo de abençoado coisa. tem linho. Ele vai até o mercado, Tem uma bíblia em algum lugar. troca e compra com o dinheiro da troca do linho dele uma bíblia. E o vendedor de bíblia troca
o dinheiro da Bíblia que ele vendeu por cachaça. Certo? Isso. Muito bem. Então, Isso, nesse exato. capítulo aqui, no Metamorfose, o salto mortal da mercadoria, ele está dizendo basicamente que eu e você, esse é o capítulo, esse é o item dos pobres O que ele mortais. chama de metamorfoses é quando ou a mercadoria vira dinheiro ou quando o dinheiro vira mercadoria. É isso? É o ciclo Ou é de tudo. eu levar ao mercado uma mercadoria para transformar ela em dinheiro. E depois ela virar E de desse novo. dinheiro que eu consegui no mercado, eu ir lá e comprar uma mercadoria de novo. Tá. Ou seja, a finalidade do ciclo MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, não é ter mais dinheiro no final, é conseguir o dinheiro, o equivalente de geral das trocas, para conseguir outra mercadoria. Por isso que nesse caso o dinheiro é um meio de circulação. Exato! Ele está só servindo para transformar uma mercadoria em outra. No caso aqui, o Exato. linho em Bíblia. Porque a não ser que houvesse um milagre capaz de dar transubstanciação do linho em Bíblia, você consegue transformar o linho em dinheiro e depois o dinheiro em Bíblia. E a Bíblia vai se transubstanciar em Cachaça. cachaça. Muito bom. Muito apropriado. Muito bem. Então, aqui o Marcos vai falar o seguinte: o desenvolvimento da mercadoria não suprime essas contradições, mas gera a forma dentro da qual elas podem se mover, na página 93. Ou seja, tudo que nós vamos ver, eu acabei de comentar com o Diogo antes da gente começar a gravar. Com essa frase aqui, o Marx já demonstra, por exemplo, é um ótimo exercício para a gente lembrar que o Marx ele não faz uso do sujeito hegeliano. O sujeito hegeliano ele busca simplesmente superar as contradições conforme elas avançam, certo? O final do sujeito hegeliano é superar as contradições. O sujeito capital do Marx ele é completamente avesso. Ele avança ampliando e expandindo a contradição. Ou seja, o pavimento da mercadoria, para que as mercadorias sejam trocadas, é a ampliação. Ou seja, bom, veja, para eu abrir uma estrada, a estrada do capital é a contradição, certo? Então, a gente está vendo que valor é o assoalho do preço, mas não necessariamente o preço evoca o valor. Ou seja, isso parece uma contradição, mas necessariamente isso tem que acontecer para que a forma da mercadoria esteja rolando no universo capitalista. Ou seja, a gente só está vendo uma ampliação de contradições. Muito bem. Que contradições são essas? O mercado, as trocas, a circulação de mercadorias. O processo de intercâmbio da mercadoria opera-se, portanto, por meio de duas metamorfoses opostas e reciprocamente complementares. Transformação de mercadoria em dinheiro e sua retransformação de dinheiro em mercadoria. Página 94. Isso lembra muito assim, quando você ganha o seu salário no final do mês, você recebe, perdão, ganhar já é outro nome que a gente, né? Eu ganhei, obrigado. Então, você pega o seu salário no começo que ou no você final recebe do mês, atrasado depois sim, de ter produzido o mês inteiro. Sim. Você pega o seu salário e aí você vai fazer a compra no supermercado para abastecer sua casa, certo? Então, você pegou o valor da sua mercadoria, o pagamento do uso da sua mercadoria, certo? Pegou o dinheiro e levou ao mercado, certo? Para comprar mercadorias. Mas e se eu fizer uma poupança? Isso, se você fizer uma poupança, você vai deixar o dinheiro parado no banco, que vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para alguém em juros. Você não está se tornando um capitalista porque você colocou o dinheiro na poupança. Exatamente o capítulo seguinte ao capítulo 3, o capítulo 4, que é o primeiro capítulo da seção 2, é que ele vai chapuletar que o capitalismo não é essa metamorfose aqui da mercadoria. Tá. Tudo bem? O capitalismo é um degrauzinho que se suplanta, que sobe disso. Tá. Tudo bem? Isso daqui é meio tipo um mercantilismo, assim. Isso aqui é você indo no supermercado. Tá. É você vendendo a sua força de trabalho por um dinheiro para comprar outra mercadoria. Tá.
certo? É você pegando o seu dinheiro, né? Porque, veja, você é uma mercadoria. A gente vai ver mais pra frente que nós somos uma mercadoria especial. Nós somos as mercadorias que são gastas e que produzem uma diferença lá pro capitalista. Mas, enfim, você é a mercadoria que recebe dinheiro, certo? Com o seu dinheiro, você vai trocar por uma outra mercadoria. Então, é uma mercadoria que faz uma dupla metamorfose. Ela se metamorfosia em dinheiro, que é o seu salário, certo? E o seu salário vai virar outras mercadorias, Certo. que são os seus impulsos consumistas, além do seu arroz, feijão, seu milho, o que for. Tudo bem? Sim. Bom, vamos lá. Na página 99, Diogo, dá uma olhadinha aí. O Marx vai citar, se não me engano, pela primeira vez, a famosa lei de Sé. Lei de Sé. Você vai pular a parte que ele fala do salto mortal da mercadoria? Não, pode ler. É logo depois do que você acabou de ler Ah. do processo de intercâmbio, que lê das você, metamorfoses Diogo. opostas. Ele vai dizer o salto do valor da mercadoria, do corpo da mercadoria para o corpo do ouro, é como designei em outro lugar o salto mortal da mercadoria. Ah, parabéns, Diogo. Grande citação. Não é sempre que você vê o Marx falar de salto mortal. Aqui, cadê ele falando? Na página 95, isso. Tá, deixa eu ver. Bom, na página 99 para a página 100, deixa eu ver aqui. Aqui. O Marx está esculachando uma lei que foi muito importante até meados do século XVIII para o XIX, que é essa lei de Sé, que basicamente dizia que toda mercadoria produzida vai gerar necessariamente um mercado consumidor a ela. Então, Sé falava que se você produzir cerveja, você, ao produzir a cerveja, você está produzindo um consumidor da sua cerveja. Falando assim, ela soa bastante estúpida. Na verdade, ela é bastante estúpida, mas existe um discernimento para que ela seja... que o Sé tenha produzido ela, né? É a ideia que bom, se a forma mercado for generalizada para todo mundo, se eu quiser alguma coisa diferente da minha mercadoria que eu produzo, eu preciso necessariamente ir ao mercado, certo? Então, se você criar algo, necessariamente você estará criando como se fosse um desdobramento necessário da forma consumidor. E isso não é verdade, certo? Simplesmente a pessoa pode não querer comprar mais cerveja, simplesmente ela pode não querer naquele mês comprar cerveja, ou simplesmente ela pode produzir a cerveja dela ou consumir outra coisa, né? Então o Marx está falando que essa lei aqui é completamente estúpida. Ele fala nesses termos: nada mais ridículo que o dogma de uma circulação. Sempre delicado. Não, ele é um animal falando aqui. Mas a intenção é provar que o vendedor conduz seu próprio comprador ao mercado. Venda e compra são um ato idêntico ao constituir uma relação recíproca entre duas pessoas polarmente contrapostas, o possuidor de mercadorias e o possuidor de dinheiro. Enquanto ações da mesma pessoa, elas formam dois atos polarmente contrapostos. A identidade de venda e compra implica, portanto, que se torne inútil a mercadoria que, jogada na retorta alquimista da circulação, não sai como dinheiro, não sendo vendida pelo possuidor da mercadoria, portanto, tampouco comprada pelo possuidor do dinheiro. Ninguém pode vender sem que o outro compre, mas ninguém precisa comprar imediatamente apenas por ter vendido. A circulação rompe as limitações temporais, locais e individuais. Aqui é a primeira vez que o Marx, nesse item, fala de crise, né? Isso, logo em seguida disso aí. Isso. Se a autonomização externa dos internamente não autônomos, por serem mutuamente complementares, se prolonga até certo ponto, a unidade se faz valer de forma violenta por meio de uma crise. Então, exatamente, a gente está descrevendo uma das possibilidades de crise. Eu produzi e não tem ninguém para comprar. Uai. Uma coisa que é legal lembrar é que até meados da crise de 1929, os economistas de todas as escolas, desde que a economia começa a surgir como nicho acadêmico,
nunca tinham pensado a economia capitalista como algo que pudesse criar crises, porque o mercado é um lugar de harmonização. Uhum. Então, o conceito de crise não existe, porque o mercado é o ambiente de harmonização. Isso é muito louco. E o Marx está aqui escrevendo aqui a minha 100ª página, ele já está falando, bicho, né? O Sé, assim, é super importante nesse momento onde o Marx está escrevendo, né? A gente está no século XIX, né? Então, para esses caras, para você ter uma noção, não existe a possibilidade de você produzir sem alguém para comprar. Então, não existe a possibilidade desse descasamento. E isso só vai ficando claro para a economia como nicho acadêmico lá depois de 1929. E o Marx está falando aqui, olha, então, não é bem assim. Tudo bem? Sim. Muito bem. O item seguinte desse item 2 é o curso do dinheiro. E aí começa uma desgraceira só. O Marx ele vai fazer um equacionamento aqui muito interessante. Ele vai dizer que se você somar todos os preços em circulação num mercado, se você somar todos os preços das mercadorias em circulação e você dividir pelo número de trocas monetárias que forem feitas nesse mercado, você vai ter o volume médio de dinheiro. Certo, ele já está entrando nos conceitos econômicos Os mais pesados. bem técnicos, né? Então vamos lá. Você, caro ouvinte que está lavando louça, sua louça nunca acaba. Que é uma coisa que a gente não pensa muito, Não né? pensa nada. Quanto dinheiro tem que ter Em na circulação. economia? Quantas notas de R$10, de R$50 tem que ter? E o Banco Central tem, enfim, tem essas contas da quantidade de dinheiro. Então, você que está ouvindo aí já está já pondo a mão no peito e falando, meu Deus, o que eles vão começar a falar? Você que acompanha um pouquinho o jornal, você sabe que isso aí é o tema do jornalismo comum, certo? É o jornalista querendo dizer que precisa aumentar ou diminuir os juros porque tem muito dinheiro em circulação. Ou Isso, seja, precisa olha, enxugar. olha o ninho de mafagafinho que a gente está entrando nesse item, nesse sub-item de capítulo. Né? Então, assim, ó, eu, Ana Paula, Diogo e você lavando a louça, certo? Tem uma outra pessoa aqui com a gente. Eu peguei o meu dinheiro e comprei abacaxi. Certo. Diogo produz abacaxi. Então, eu vou dar com uma moeda de R$2 pro Diogo, certo? Uma moeda. Eu vou dar R$2 pro Diogo. Você vai inventar uma moeda de R$2 primeiro? Eu vou pegar uma nota de R$2 Isso. e vou comprar o abacaxi, que tá num preço maravilhoso, inclusive, do Diogo. Certo. Aí eu pego esses R$2 que eu recebi de você. Essa nota de R$2 vai para você, caro ouvinte, que está lavando louça, certo? O Diogo vai comprar de você. O que você vai comprar do ouvinte? Por R$2? É, Eu vou comprar uma caneta Bic. ele vai até você que está vendendo na porta de um concurso. Você vendendo lápis 2B e caneta preta. Exatamente, o Diogo vai pegar essa mesma nota de R$2 e vai levar até você e comprar a Bic. Quantas vezes essa nota mudou de Aí posição? você vai pegar esses R$2 e ir na biqueira. E o nosso... Não, fica quieto. Nosso ouvinte que tá lavando a louça vai pegar os R$2 que saíram da minha mão, passaram pela mão do Diogo e agora estão na sua mão, ouvinte, e vai levar esse para comer um acarajé, Isso. certo? E a moça do acarajé vai pegar essa nota que saiu da minha mão, que foi para a mão do Diogo, passou para a mão de você, ouvinte, e vai comprar um acarajé e vai passar para a mão da... Entendeu? Quantas vezes... Então o Marcos vai falar... Quantas trocas foram feitas com a mesma moeda? Porque a princípio ele chama atenção, ele dá mais ou menos um exemplo assim, né? E ele pensa, você tem então um abacaxi de R$2, um acarajé de R$2, uma caneta de R$2, então o seu primeiro instinto é dizer, bom, eu tenho que ter então R$6 em circulação para cada pessoa ter R$2, porque eu tenho R$6 em mercadoria, R$6 em circulação. Ele fala, não, porque na verdade o que não acontece não é que todo mundo tem tudo ao mesmo tempo. É justamente como a Ana explicou. Uma pessoa tem R$2 e a outra tem o abacaxi. Aí compra o abacaxi,
o cara que tinha o abacaxi ficou com os R$ 2. Aí ele vai e compra caneta. Então é os mesmos R$ 2 que estão fazendo girar todas essas mercadorias, né? Isso é muito doido, porque é contra-intuitivo. Mas se você já trabalhou no comércio, por exemplo, você sabe que existem períodos do mês, ou por exemplo, no final do ano, quando aquele que ainda tem registro em carteira, que não vai ter mais, o cara recebe o tal do 13º, que o patrão foi lá. Aquele lá que vai ter que trabalhar de domingo agora, se o patrão quiser. E tem a fantasia... Deus não trabalhava, mas o homem trabalha. Mas ele vai ter a fantasia de que o 13º é um presente do patrão, né? Que é assim que é colocado. Mas enfim, voltando. O comércio sabe que você vai receber, uma massa de trabalhadores vai receber o 13º. Então, as vendas de final do ano ficam esperando o quê? Receber essa rajada de acréscimo monetário em circulação. Ou seja, eles pretendem duplicar as vendas porque tem mais dinheiro em circulação. Certo? É mais dinheiro circulando na economia. Sim. Tudo bem? Faz sentido? Uhum. Aí, o Marcos vai falar, se você dividir as mercadorias que estão em circulação, certo? Mercadorias, porque mais pra frente ele vai falar, ó, não adianta você colocar aluguel, você colocar título de dívida aqui. Mercadoria, tá? Uhum. Se você dividir o número de mercadorias em circulação disponíveis no mercado pelo número de trocas, você vai ter o volume de dinheiro que você tem, e que é esse dinheiro que a gente está falando, que é um dinheiro bem específico. Então a gente tinha aqui 3 mercadorias e a gente ficou com a mesma nota de R$2, certo? 3, você tem 1. O volume é 1, certo? 3 mercadorias, 3 trocas, certo? O volume é 1. Então, com esse volume, você tem uma outra dimensão, você tem uma noção de aquecimento, né? Que nem os caras falam que tá aquecida, tá frio o mercado. Você vai ter uma noção de metabolismo, olha só, da economia capitalismo, de quanto tal. Que nem você fala, meu metabolismo está lento, né? Ou seja, o nível das trocas do mercado capitalista está mais rápido ou mais devagar através desse equacionamento das partes aqui. Nessa parte que o Marx está escrevendo, ele vai elencar algumas possibilidades, né? E isso aqui me deu uma dor de cabeça. Ele vai dizer assim, e você, caro ouvinte que está agora no trânsito, você vai pensar, você está se coçando, mas meu Deus do céu. Então, como é que o Marx fala? Como é que as mercadorias caem? Como é que o preço das mercadorias cai? Por exemplo, num mercado desse, né? Se a gente está falando de volume, como é que o Marx responde isso? Então, o Marx vai falar o seguinte: os preços das mercadorias em circulação vão cair se duas possibilidades. Tá? Se o valor do dinheiro for constante, certo? Mas o valor da mercadoria cair. Ou seja, R$2 continuar valendo R$2, tudo bem? E o valor da mercadoria abacaxi cair de R$2 for para 1. Então ele está falando o óbvio, certo? Tipo através de um aumento de produtividade? Pode ser um arroxo salarial também. Tá. Porque você, lembrando sempre cruelmente que você é uma mercadoria também. Sim. Se você conseguir pagar menos pelo trabalho de quem planta abacaxi, não, mas o valor que está embutido no abacaxi vai ser menor. Porque vamos tentar tornar isso ainda mais dramático, né? A moeda do seu país está constante. Não teve uma inflação. Situação, como diriam nos exercícios de física do ensino médio, é CN, condições normais de temperatura e pressão. Certo. O que não acontece nunca, mas enfim. Mas o seu país resolveu fazer um arroxo salarial. Ou seja, ele está fazendo uma austeridade salarial. Ele não está reajustando o seu salário, certo? O seu salário até diminuiu, certo? Melhor. Para não complicar em termos inflacionários, simplesmente todo mundo foi desempregado e outras pessoas vão ser empregadas para fazer a mesma coisa por um preço menor. Melhor assim. Então, a sua força de trabalho é que caiu de preço. Certo? Certo. Então, olha só. Então, o preço da mercadoria caiu com a redução da mercadoria. Força de trabalho. Então, é o caso de, por exemplo,
um arroz salarial. É o que os empresários chamam de otimização de pessoal. Ai, que graça. É streamlining. Ah, tem esse nome? Sim, sim. Streamlining. Ou você pode pensar em Quando você importações consegue mais produzir a baratas. mesma coisa com menos custo de trabalho. Ou você pode pensar em importações mais baratas. Uhum. Olha só. O dinheiro continua igual, certo? Mas aí você trouxe um produto da China que faz o mesmo que o seu produto aqui produzido no Brasil, Uhum. mais barato, ou seja, o preço caiu. Certo. Tudo bem? Muito bem, ou seja, o preço caiu. A segunda possibilidade que o Marx dá para que os preços das mercadorias caem é o valor do dinheiro subir. Olha só. Ou seja, vamos traduzir em formas humanas, uma valorização do seu dinheiro. Olha só que maravilha. O seu dinheiro é capaz de comprar mais mercadorias, Certo. certo? Ele tem um poder de barganha maior, Uhum. certo? É como se você fosse com um dinheiro mais forte, Uhum. certo? Se você não é um jovem milenial, você vai lembrar que logo no começo do Plano Real, aqui no Brasil, você tomava uma condução a 30 centavos. Olhando daqui, parece muito barato, mas se você lembrar que o dólar e o real valia $1 valia R$1 valia $1, Uhum. 30 centavos, pra gente hoje, equivale nada. 30 centavos para uma economia R$1, dólar R$1, Uhum. era bastante. Sim. 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 30% de um real. Sim. 30% de $1, certo? Então tem que fazer todas essas O que hoje parcimoniosas. seria 1,20, então, né? Veja Só pensando no câmbio, né? Nem fora toda a variação monetária, né? Já, né? Então, assim, pense numa moeda mais forte, né? Então, como nós normalmente não estamos ouvindo esse podcast dos Estados Unidos, pensa que a sua moeda está valendo, menos moedas suas valem um dólar, certo? Não é 40 pesos $1, 5 pesos $1 ou 1 peso $1, certo? De Sim. repente a coisa, né? Então o valor da mercadoria se mantém constante, mas a sua moeda vale mais. Ah, então o preço da mercadoria caiu. Então ele está tirando só um momento, certo? É só um momento. Então houve uma valorização da moeda, mas o preço da mercadoria ficou constante. Bom, mas aí você fala, pô, mas quem é que vai produzir uma mercadoria e não vai subir também o preço da mercadoria? Qual é a mercadoria que não sofre alteração normalmente quando tem valorização da moeda, Diogo? Aí você me pegou. Você tá olhando para uma. Microfone? Não! O trabalho? O trabalho. Certo? Certo. Você tá muito professor. Eu tô me sentindo professor Girafales aqui com você hoje. Aí o Marcos. É um microfone, professor! É. Aí o Marcos vai falar o seguinte: em que situação o preço das mercadorias sobem? Ele vai falar: bom, se o valor do dinheiro for constante, ou seja, for igual ao que era ontem, mas o valor da mercadoria subir, o que pode ser, por exemplo, um valor de mercadoria subir? Como é que uma mercadoria sobe se o valor do dinheiro é igual? Que mercadoria pode subir com um valor igual de dinheiro? Trabalho também? Trabalho também, por exemplo. Se você tem um ajuste salarial, né? Se houve um acréscimo salarial. Sim. Se você atinge, por exemplo, um emprego pleno. Ou você simplesmente... Com todo mundo empregado, você não consegue Exatamente. pressionar mais salários. Então a tendência é que os E aí salários eu achei subam. que o meu abacaxi pode cobrar um pouquinho mais. É. Tudo bem? Uhum. Então o valor, mesmo com o valor constante do dinheiro, se a sua mercadoria subir, sobe o preço. Razoável, né, Marcos? Por favor. Mas a outra possibilidade é o valor do dinheiro cair. Ou seja, cagar a situação. Isso a Certo? gente conhece bem aqui no Brasil, A né? gente conhece bem aqui. Chama inflação. Também, o valor do dinheiro cai, o que acontece? Quer dizer que
A gente não vive mais aquela situação de R$ 1, $1. A gente está vivendo aqui no Brasil quase 4,30, $1. Nossos irmãos argentinos estão quase batendo a casa dos 60 pesos, $1. Dá um outro exemplo, Diogo. Não, e crescendo galopantemente, né? Porque eles estão, acho que, com inflação de 5% ao mês lá, né? Então, a cada mês, essa diferença aumenta 5%. Já que o dólar não tem uma inflação, tem uma Então, inflação assim, é de quando o 1% dinheiro a ao gente ano. pode dizer que desvaloriza. Então, ele está falando aqui, o valor do dinheiro cai. Sim. Mas, O próprio valor do dólar cai constantemente, né? bom, mas não complica. Não complica a cabecinha da gente, porque a gente já está com dificuldade aqui. Então, o valor do dinheiro que você tem na carteira cai. Ou seja, aquilo que você ia comprar por R$ 1, agora está custando... É a mesma mercadoria. Certo. Mas aí você vai pôr mais dinheiro para comprar. Uhum. E o valor da mercadoria é constante. O exemplo é exatamente esse. Você vai comprar o seu leitinho Piracanjuba, que estava na promoção de R$ 1,99, que o cara do mercado vai falar que é a promoção um relâmpago. Aí você vai que nem um trouxa no mercado com R$ 1,99 e você não consegue comprar mais. Com o dinheiro que você recebeu do abacaxi que você vendeu, Exatamente. aí você chega lá, não é Ele mais tá custando R$2. quanto? R$ 2,75. Pô, 2,75 do quê? 75 do quê? Respirou o dinheiro? Né? Respirou a mais? Simplesmente mercadoria, mesmo constante, o valor do dinheiro caiu. Ou seja, você não consegue comprar mais a mercadoria por aquele valor anterior. Uhum. Então sobe o preço. Ou seja, o Marx, de forma aparentemente colocado assim, é claro que houve uma tentativa hercúlea de tradução do Marx aqui. Uhum. Ele simplesmente vai mostrar como é que se dá uma variação de preço. Ela tem várias combinações possíveis numa economia, tudo bem? Isso tudo era o subitem maravilhoso. Eu vou dizer para você que eu chorei muito nesse subitem B do meio de circulação, certo? Ele tá só no subitem B do meio de circulação. O subitem seguinte, o Marx vai falar a moeda como signo do valor, tá bom? O Marx vai falar na moeda signo do valor que a gente tá vendo como... A gente tá vendo basicamente a pura validade social do dinheiro. É aquilo que você falou. Um peso não é um peso. Ele não vale... a libra não é o pound, certo? Um peso não é o peso de 1 grama, Uhum. certo? É a possibilidade de substituir o dinheiro metálico em sua função de moeda por senhas. Ele falou senhas de outro material ou símbolos. Olha, você não vai ficar andando com moedas de ouro. Você não é o Peter Jeremy Hill, certo? Você não fica andando com moedinhas de ouro na rua, certo? Você não é um pirata. Você não é um pirata, certo? Você não anda com... Gostaria de ser. Gostaria de ser, tudo bem. Mas você não anda com o dinheiro ouro, certo? Você anda com uma cédula. E Que para ser representa bem franco, um valor exato, do ouro. Exato. Né? Lembrando que a gente tá naquela época, não, É né? um signo. É um signo. Uhum. Ele não é a origem, ele é o signo. Já há um desencarne aqui. Ou seja, e hoje que... E o cara tá falando senhas, tipo... E hoje em dia você nem anda com dinheiro manual na mão. Não. Você anda com cartão. Sim. Nem tem o dinheiro manual, né? Acho que a gente viu algum Exato. dia, né, você pensar o tanto de dinheiro que as pessoas têm nos bancos, nas empresas e tudo mais, e o dinheiro que tem em circulação é tipo ínfimo, né? O que tem em nota, em Ou cédulas seja, e moedas. Esse dinheiro em circulação é cada vez menor. É só bits e O bytes. dinheiro como cédula. Uhum. Né? Lembrando que até mais ou menos a década de 90, início dos anos 2000, o número de pessoas com contas bancárias no Brasil era pequeno. E hoje em dia, se você for na feira, há 5 anos atrás, se você fosse na feira com débito, você não saía nem com um cacho de banana. É verdade. Hoje em dia você vai na feira e consegue pagar no débito. Hoje em dia você vai num camelô e consegue pagar no débito. Sim, outro dia eu paguei uma Xerox no débito. Parabéns, Fiquei Diogo. até com dó do rapaz. Mas pagou. Ele não quis vender fiado. Tá vendo? Aceitou débito Não quis para o seu 50 sorriso, centavos. Você teve que pagar. Mas onde a gente quer chegar? O que é validade social mais louca? Que é um fenômeno social, puramente social, mais louco do que esse? Falar que o dinheiro é simplesmente uma transação por um pulso magnético? Certo? É verdade.
Nível de alienação, né? Vamos falar em nível de alienação, Sim. né? Então, cadê a minha anotação aqui? Então, a moeda como signo de valor é o desencarne do valor, processo de dissociação do conteúdo nominal e do conteúdo real. Ou seja, aquilo que dá nome à moeda já está desencarnado com a moeda em si. Uhum. De novo, você não está andando com a moedinha de... Qual é o nome daquele John Wick? Você não está andando com a moeda do John Wick de ouro, certo? Você está andando com uma moedinha de 50 centavos. Sim. Certo? 50 centavos do quê? Estalecas. Exato, Stalex. Ai, Diogo, que vergonha de você. Ai, que vergonha. Muito bem. Parece que o Bambam saiu da casa e levou estalecas no bolso. E, Diogo, foca aqui no... Tem até hoje. Isso. Tá É um esperando signo. valorizar. É o signo. Esperando valorizar. O último item deste capítulo maligno é Dinheiro. o dinheiro. Dinheiro. Ah, que bom que ele vai terminar com o item dinheiro no capítulo sobre circulação de dinheiro. O que é dinheiro? Ele já começa logo de cara. A mercadoria que funciona como medida de valor e também corporalmente ou por intermédio de representantes como meio circulante. Isso é dinheiro. Definição na primeira linha do capítulo já. É bom que ele já joga na sua cara e você fala, bom, não quer dizer que ele não definiu, só eu Ele que não definiu, só não entendi. entendi nada. Então o Marx vai chegar assim e vai falar, Não, ele mede valor e ele também é meio circulante. ok, Acho que é mais, a gente já falou mais ou menos É. disso, né? mas aí ele vai dividir o item 3 em 3 partes, ou seja, ele faz essas duas coisas que você falou. Vou fazer uma parte dessa estrutura Pois aqui não. que ele faz. Ah, É muito aristotélico, né? Essas divisões e subdivisões que ele faz. É uma organização desgraçada, científica, assim, né? De item, subitem, sub-subitem, indento e sei lá o que mais. pois é. Muito bom, muito fácil de se organizar, né? Porque aí você vai, o nossa. item tal, item tal. Ah, é bom pra você estudar até, né? É bom porque a tua namorada colocou tudo isso no papel aqui, vai ler assim. Não, achei que ficou ótimo. Ficou ótimo. Continue assim. Então no item 3, dinheiro, ele coloca a entesouramento. O Entesouramento. que é entesouramento, Diogo? Ah, é quando você imobiliza o dinheiro. Parabéns, Diogo. É isso, eu anotei aqui. Quando moeda, que era circulação, vira dinheiro imóvel. É tipo acumulação, né? Eu anotei, eu botei acumulação entre aspas aqui, porque ele não fala isso, mas eu entendi é que é mais ou menos isso. acumulação do dinheiro. Ou seja, é que nem você ter um porquinho em casa, Uhum. certo? É você ter o dinheiro parado em casa. Certo. Ou o cara que guarda dinheiro embaixo do colchão. No colchão. Ou o dentro cara da parede. Que enterra dinheiro. Isso, Aham. dentro da parede. Coisa linda. Enterra dinheiro, inclusive ele dá esse exemplo, né? De Sim, que na na Índia. Índia os caras enterravam dinheiro Sim. do comércio Ou você com, põe num com a China. cofre. Ou seja, você tirou o dinheiro de circulação. Uhum. E, Loucura. aí ele tá falando, isso não tem nome. Isso é puro extra fetiche com creme de chantilly, entendeu? Uhum. Como se o dinheiro fosse né? Um cristal. Como se ele fosse útil, né? Sim. Então ele fala assim, o dinheiro petrificado, o Uhum. tesouro. É o poder social, torna-se assim, poder privado da pessoa privada, 112. É. O Marx não usa no Capital, mas se não me engano, nos manuscritos ou nos Grundrisse, o Marx fala, ele dá a imagem que o dinheiro é o poder social que você carrega no bolso. Olha só que imagem, né? Então, o cara que fica estocando dinheiro em casa, ele se sente, assim, muito poderoso. É, ele diz que isso acontece quando vendem-se mercadorias não para comprar mercadorias, mas para substituir a forma mercadoria pela forma dinheiro. Simplesmente o cara É, foi porque lá, aí aquele MDM vira um MD e acabou ao ali, né? invés de você ir lá comprar comprar a Bic do nosso ouvinte que tá ainda lavando louça, você fica segurando o Ficou dinheiro. com esses R$ 2 aí, Esperando o amanhã. esperando. A história do filho pródigo lá, aquela anedota bíblica, né? Que o Alegoria. pai... É isso aí. Ah, Diogo, Vai chamar de anedota? não me prejudica essa altura do campeonato. Oxe. Qual é a história do O filho Lucas pródigo? fez um baita esforço pra... Qual era a ideia, né? O pai tem uma herança, aí ele divide entre uns filhos. Isso, o filho e tem pede pra um filho adiantar a que herança. soca o dinheiro pra guardar, porque talvez não é uma herança, né? O pai talvez pode uma hora pedir o dinheiro de volta, não sei o que é. Tem um que vai lá e gasta e Um vai pra gandaia, Um vai gasta pra tudo e gandaia. volta com o rabo entre as pernas. Exatamente. O retorno do filho pródigo. Ah,
Tem o outro que soca o dinheiro embaixo do colchão, porque ele quer, né, ser responsável. E tem o outro que vai investir o dinheiro Na Bolsa de na Valores de Jerusalém. Jerusalém. Então, essa é a anedota. Essa é uma boa imagem. O entesourador é o cara que põe o dinheiro embaixo do colchão, esperando que o pai responsavelmente volte, e, né? Ele não quer arriscar o dinheiro do pai. Ele quer... É a fase anal do dinheiro, ok, meus amigos? O cara fica socando o dinheiro dentro dele. Não, vou soltar. É o tio Patinhas. Certo. Certo? Com patacas. Patacas. Ai, você tá muito... Patacas era a moeda que o tio Patinhas nadava. E aí o Marcos vai falar que o impulso por entesourar é sem limites. Não tem limites. Por que não tem limite de dinheiro? Olhei pro Diogo, chamei Diogo de dinheiro. Por que não existe limite pra guardar dinheiro? Sei lá, porque as pessoas são malucas, velho. Não, essa explicação não é razoável pro podcast. Por quê? Por que não tem limite? Porque o dinheiro é o veículo que eu posso comprar qualquer coisa. Como não tem limite às coisas que existem, ou o poder de compra que o dinheiro encarna, eu simplesmente... Veja, colega, você aí... Ah, mas eu vou guardar o dinheiro da cesta básica do mês que vem. Ah, mas se eu fizer mais um esforço, eu vou guardar o dinheiro dessa cesta básica e do outro mês. Ah, não, mas eu vou guardar... Entende? Sim, o dinheiro, quanto mais você guardar, mais você está guardando poder privado. Sim. É poder. Poder no sentido de poder ser. Amanhã será. Amanhã terei. É uma possibilidade. Você está guardando, está retendo possibilidade. Certo? Ele, na sua cabeça, ele é um vetor de possibilidades. Sim. Ele é o cara que simplesmente não tá se desmontando, mas ele tem dinheiro guardado. Sim. Certo? Ele não põe dinheiro em circulação. O Marx vai lhe dizer no fim, que isso não é o capitalista. O que você vai falar? O Adorno estava certo, né? Que ele fala que o desenvolvimento humano se dá pelo medo, né? No fim, isso daí é medo, né? É o medo do amanhã. Tá todo mundo tentando se garantir o tempo inteiro, né? Com medo do que vai acontecer. Aonde o Keynes entra? O Keynes aqui, que eu escrevi que o Keynes entra em algum lugar aqui. Eu não sei, mas com relação ao que você falou de guardar e ser ilimitado, o Marx ele fala aqui um negócio que tudo vira dinheiro. Né? Ele fala como ao dinheiro não se pode notar o que se transformou nele, converte-se tudo, mercadoria ou não, em dinheiro. Tudo se torna vendável e comprável, a circulação torna-se a grande retorta social, na qual lança-se tudo para que volte como cristal monetário. Como no dinheiro é apagada toda a diferença qualitativa entre as mercadorias, ele apaga, por sua vez, todas as diferenças. Olha aqui. Na página 116 aqui da nossa edição, o Marx fala o seguinte. No meio... Aqui, eu vou ler esse parágrafo, tá bom? Por favor. A função do dinheiro como meio de pagamento implica uma contradição direta. Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas idealmente, como dinheiro de conta ou medida de valor. Na medida em que tem-se de fazer pagamentos efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como forma apenas evanescente e intermediária do metabolismo, senão como encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria absoluta. Agora vem lá. Essa contradição estoura no momento de crise comerciais e de produção a que se dá o nome de crise monetária. Aí ele fala assim, havendo perturbações as mais gerais desse mecanismo, seja qual for a sua origem, o dinheiro se converte súbita e diretamente de figura somente ideal de dinheiro de conta em dinheiro sonante. Ele fala basicamente, ele está falando aqui, aquilo que está no banco. Na hora que a água bate na bunda, você quer ter o dinheiro na tua mão, porque você tá com cagaço de que o banco não vai ter dinheiro depois para te dar, então você quer ter ele na mão mesmo, você quer ter o seu ouro. No seu quintal, você para tudo e escreve Keynes, preferência pela liquidez. Preferência pela liquidez. O pilar do Keynes é dizer que todo mundo tá sempre querendo, todo, porque não tem classe aqui, é claro que o Keynes é menos vulgar, ele sabe que tem os empregadores e os empregados, mas ele vai falar que todos os que estão no mercado, todos os indivíduos,
no capitalismo vão dar sempre preferência pela liquidez. E liquidez é dinheiro. Isso, e ele tá falando justamente de crise, né? E aí é muito louco que essa semana... Vou trazer informação aqui, porque, Traz. como diria o pessoal do Choque de Cultura, tem informação nesse programa também! Meu Deus. Essa semana aconteceu... Começaram a sair umas notícias lá de recessão nos Estados Unidos, não sei o que. Os caras falaram... Essa semana aconteceu uma coisa extraordinária que não acontecia desde 2009 e que aconteceu, não coincidentemente, antes de todas as recessões dos Estados Unidos no século XX, que é a inversão da curva de juros. E aí eu fui estudar o que era a inversão da curva de juros, Nada pra fazer, mas... porque eu não tenho mais nada pra fazer. E o que acontece é assim, que, é exatamente ligado nisso daqui. Porque a curva de juros, a inversão da curva de juros é o seguinte, você tem duas curvas de juros, né? De curto prazo e de longo prazo. Você tem noção que você tá complicando um pouco mais o texto do Marx com Não, essa isso aqui é informação interessante, é interessante. É interessante porque o Marx, em 1800 e bolinha, falou de uma coisa que tá acontecendo agora, essa semana, verdade, entendeu? É verdade. Porque o que acontece? Quando você tem dinheiro e você deixa no banco, quem tem dinheiro e deixa no banco... Pode já ter percebido que quanto mais tempo você deixar seu dinheiro no banco, mais o banco vai te pagar de juros. Então, se você concorda em deixar o dinheiro no banco 1 ano sem tocar no dinheiro, ele vai te dar, sei lá, 10% de juros. Mas se você quer deixar para sacar semana que vem, o banco vai te dar 5% só, porque ele não vai poder fazer muita coisa com o seu dinheiro. O que é a inversão da curva de juros? É quando isso aí se inverte. Ou seja, o dinheiro que está no curto prazo no banco tá pagando mais juros do que o dinheiro de longo prazo no banco. É para tirar o dinheiro do banco. Por que isso acontece? Porque não tem demanda nenhuma para investir para aplicações de longo prazo no banco. Ninguém tá querendo deixar o dinheiro no banco por 10 anos lá nos Estados Unidos. As pessoas estão querendo deixar dinheiro no banco por 3 meses. Então, os juros que estão pagando por 3 meses são maiores do que os juros de longo prazo. E por quê? Porque as pessoas querem liquidez, porque tá todo mundo com o cu na mão, que pode ter uma crise. Eu não quero estar com o meu dinheiro parado lá na hora que tiver uma crise, porque eu posso precisar do dinheiro para pagar minhas prestações da casa. Juros do curto prazo, não do longo prazo. Houve uma inversão dos juros. Tá. Eles chamam de yield curve, inverted yield curve, alguma coisa assim. Em que acontece essa situação muito louca, que contraria a lógica de investimento do mercado financeiro. De um juros de curto prazo está sendo mais alto do que um juros de longo prazo para um rendimento de uma aplicação financeira. E isso precedeu todas as situações de recessões e crise dos Estados Unidos no século XX, que foram acho que 4 ou 5 vezes até agora. Eles estão pagando mais para quem fica com o dinheiro mais tempo. Menos tempo. O lógico seria pagar mais para quem está com o dinheiro mais tempo. Só que como ninguém quer deixar mais tempo, não tem demanda por esse tipo de aplicação. Eles estão tentando reter dinheiro no banco. Exato, Porque as pessoas só querem deixar... As pessoas estão com medo de... Que a gente pode complicar ainda. Isso também é uma forma de tentar reduzir um pouco o mercado de ações norte-americano. E aí, mais do que isso que você está falando, você põe de novo uma camada de desgraça nessa situação. Qualquer tentativa de correção, de diminuição do mercado de ações, porque tem o mercado de títulos e o mercado de ações, né? O mercado de títulos públicos e o mercado de ações. Sim. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar, uma coisa está bem conectada à outra, mas eles não são exatamente iguais, né? Então, se você tem uma... Sim, é renda fixa e renda variável, basicamente. São stocks e bonds, né? Então, como eles estão tentando fazer que o dinheiro literalmente saia, né, se despetrifique, eles estão tentando tirar algum dinheiro de algum lugar. De onde você imagina que esse dinheiro esteja, né? Porque não está, digamos, em investimentos produtivos, né? Sim. Então, segure os seus cintos que a lambreta está descendo. Sim, e inclusive na sequência dessa inversão da curva de juros lá, essa semana o Fed, o Banco Central norte-americano, reduziu a taxa de juros pela primeira vez desde quando? Desde quando? 2009, a última crise financeira. Então, ao invés de aumentarem a taxa de juros, ele está diminuindo para tentar aquecer a economia, né? Para jogar mais dinheiro, enfim, permitir mais empréstimos, aumentar crédito, tudo isso daí para tentar Então, de novo, eles estão aquecer a economia. Aumentando os juros a curto prazo, é isso? Isso.
As curvas de juros de curto prazo. Eles não estão aumentando, é por oferta e demanda das aplicações mesmo, né? Então, isso se daí. você pelo menos colocar o seu dinheiro no banco um pouco, é isso? Se você sair da liquidez, você conseguir colocar um pouco no banco, é isso que você tá falando? Como? Explica de novo. É tão contra-intuitivo que eu não consegui entender. É contra-intuitivo, porque normalmente, quanto mais tempo você deixar o dinheiro no banco, Sim. o banco, quanto mais tempo ele tiver garantido com o seu dinheiro, se você fixar lá, 5 anos você pode ficar com o meu dinheiro, eu não vou mexer. Que as pessoas saiam da posição. Ele vai te pagar mais juros. O que está acontecendo agora é que, contra-intuitivamente, justamente, teve uma inversão disso daí. E os juros de longo prazo estão menores do que os juros de curto prazo. A questão não é que aumentou de curto prazo. Na verdade, o de longo prazo cedeu, desceu. Tá. Uma das explicações para isso é porque as previsões de inflação nos Estados Unidos estão muito baixas. E o que nos Estados Unidos é o contrário do Brasil. Aqui a gente tem muito medo de inflação. Lá não, eles precisam gerar inflação. É que a inflação não é um bicho-papão. É um bicho-papão. Exato. A inflação para eles nós vivemos a indicação da economia, assim, do aquecimento da economia. É demanda agregada, demanda geral, que você que está nos ouvindo em São Paulo pode ir lá no nosso curso de Economia para Não Economistas que a gente vai ver como funciona. Então, basicamente, os Estados Unidos têm pleno emprego, entre aspas, certo? Eu posso até colocar aqui no nosso SoundCloud e no YouTube, eu posso pôr o link de uma matéria muito boa que discute isso, né? Os Estados Unidos estão com pleno emprego, mas não está tendo aquecimento do mercado de consumo. E como? Não. Isso, para esses economistas que o Marx vai dizer que são não científicos, né? Que são umas bestas, eles vão... Mas como? Né? Porque se está todo mundo empregado, por que as pessoas não estão consumindo? Sim. Né? Nem tem crescimento dos salários também, nada. Porque é uma coisa que eles ficam todos surpresos. Eles ficam surpresos, porque como que não tá... surpresos que são umas bestas, assim. Então, por exemplo, o cara que ganhava nos anos 70, lá nos Estados Unidos ganham por hora, né? O cara ganhava $8 a hora trabalhado. Hoje ele ganha $8,50. Se não tivesse tido inflação, o que é uma mentira... O cara na verdade, ele está ganhando menos hoje, né? O padrão de vida, mas não. Como o Marx falou aqui, o valor do dinheiro diminuiu. Então, nessa matéria aí que eu posso linkar ao nosso podcast, é o caso de um cara que trabalhava na Ford, se não me engano, e quando nos anos 70 ele ganhava R$8 a hora, ele trocava de carro toda hora. Ele tinha uma baita de uma vida. E hoje, ele só tem uma casa porque ele mora na casa da mãe dele. Certo? Senão ele estaria morando na rua. Então, assim... eu não sei porque não tá tendo inflação, porque você é burro, porque você é cretino, porque as pessoas não têm dinheiro, é o famoso pai do Cristo, o cara tem 3 trabalhos pra conseguir comer. Sim. E aí, nesse contexto todo, não sei se alguém acompanhou, faz uns 20 dias mais ou menos, os bilionários americanos sempre pedem isso, que detêm 80% de todo o dinheiro. Sim. Né? O top 1% que tem 80% do dinheiro, o 1% que tem 80% do dinheiro, fez um manifesto lá, incluindo o Warren Buffett. Mas eles tem esses caras pedindo para serem tributados mais pelo governo, né, para pagar mais imposto, para ter distribuição de renda, porque esses caras sabem que no fim, se não tiver, vai todo mundo se fuder. Na hora que todo mundo se fode, eles também. Então, eles precisam que tenha um aumento de salário e que tenha uma distribuição um pouco maior de renda para eles mesmos se manterem. Por isso que a gente está lendo Capital, porque são contradições. E o interessante é que a economia tradicional, tanto a keynesiana quanto a monetarista, elas não conseguem dar uma explicação para coisas assim, né? Então se houver uma redistribuição de renda do jeito que eles estão imaginando, não necessariamente, mas assim, tudo bem. Agora, o ponto doido é que a pauta do Trump era fazer com que o Walmart... Olha só como o Walmart é um grande empregador dos Estados Unidos. Olha que mudança de padrão. Não é mais a Ford ou a GM, é o Walmart. Sim. O Walmart aumentasse, acho que de 11 para $14 a hora. Né? Então, assim, eles ganham em dólar, mas eles gastam em dólar. E essa é a questão. Os Estados Unidos não têm inflação porque as pessoas... O dinheiro está valendo cada vez menos.
E aí, ao mesmo tempo, os Estados O Walmart, Unidos... que é a empresa que teve uma das maiores reduções de pessoal dos últimos tempos lá nos Estados Unidos, com a troca dos caixas por caixas Meu Deus do automáticos. céu. Né, com São a todas automação contradições dos que caixas. nós que estamos lendo Capital, a gente está tentando compreender. Olha só que interessante, Uhum. né? E eu ia falar alguma coisa que eu me esqueci, Diogo. Perdão, te interrompi. Oh. Mas você falou do Trump com o Walmart. Não, eu esqueci mesmo. Não, eu esqueci. Mas depois desse parêntese gigante, eu só queria chamar a atenção que, pô, o Marx em 1860 aqui Eu ia comentar, já perdão, estava que dizendo, né? tudo isso a gente está vendo um cenário concreto no mundo material, no mundo das relações de trabalho, e com uma tentativa de fazer as pessoas saírem da posição do dinheiro, como fala? O dinheiro aplicado. Então, Aham. a economia norte-americana, naquilo que ela pode, ela está tentando fazer com que as pessoas saiam do dinheiro de aplicação, dos bonds, dos títulos. Ah, sim. Mas nada E vão pra economia real, né? O problema Pra é que as consumir. pessoas não necessariamente vão para a economia real. E essa é a treta. O mercado de ações pode receber todo esse dinheiro. Que foi o que aconteceu com os bailouts dos bancos lá, né? Que no fim, das montadoras de carro e tudo mais, toda aquela grana, aqueles bilhões que o Obama injetou na economia lá, a partir da emissão de títulos, acaba... para título público brasileiro e para o próprio mercado de ações norte-americano não gerou produção, não gerou nada. Gerou tipo uma baita apreciação do mercado de ações lá e recompras de ações, né, pelas empresas. Então até além do que a gente está falando aqui, mas são contradições o tempo todo. A gente só está falando de contradições que estão pulando, né? Elas estão aumentando, né? E é isso, o Marx acabou de falar, assim, para que a forma de mercadoria deslize, ela tem que deslizar sobre contradições que ela mesma repõe cada vez mais ampliadas e mais, né, mais extensas. Então, assim, a situação que a gente está é de uma contradição tremenda. Então, assim, o cara pode tirar o dinheiro da aplicação dos bonds e socar como entesourador, ele pode tirar a aplicação dos bonds e socar no mercado financeiro, ou ele pode pegar esse dinheiro e socar em outro lugar. Sim, certo? Ele pode comprar ouro também, ele pode comprar como a ouro. China e a Rússia estão fazendo loucamente. E ele pode simplesmente não fazer o que os caras estão tentando. Então, assim, é uma lambreta, entendeu? Não tem como apertar o cinto se você tá numa lambreta. Mas, assim, isso tudo que a gente tá tentando expor aqui, e a gente começou a falar do Keynes, é porque, assim... É uma fome por dinheiro manual, como se o dinheiro fosse a sua capacidade de potência mesmo, resguardada, assim, se tudo der errado, pelo menos eu tenho dinheiro. Sim. Certo? Sim. Momento Ilha de Lost, né? O que você vai fazer de dinheiro se não tiver mais nada? Como diz o ditado, né? Depois da última árvore derrubada, depois do último peixe pescado, verei nosso rio poluído e o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. Deus, você tá muito bonito hoje. Momento poesia. Ai, meu Deus, gente. Ninguém te segura. Seguindo, bom, segue o baile. Aqui vem um filé. No segundo item do item 3, o subitem do item 3, meio de pagamento, o Marx finalmente vai jogar outra ficha. Mais pra frente vai mencionar o dinheiro como meio de pagamento. Olha só, meio de pagamento. Ele vai falar do dinheiro de crédito. Olha só que interessante. O meu tema, o meu recorte de estudos é o dinheiro de crédito, certo? E aí ele vai falar dinheiro de crédito. Ou seja, uma das funções do dinheiro é o dinheiro de crédito. E o crédito nada mais é do que uma alavanca da economia que gera um sistema de compensações. Ou seja, eu emprestei pro dinheiro de novo, Diogo. Ô, louco, bicho, você tá com uma fetichização aí do dinheiro, hein? Eu emprestei pro Diogo R$10, para que ele me devolva R$11,50. Então, quando eu falo que gera um sistema de compensações, é porque eu, além de estar alavancando... Qual é a proposta da aula de alavancas que nós temos na física lá no ensino médio? O que era, né? Você tem... Facilitar? O Arquimedes? Eu não lembro. Você tem um tijolo você tem um bagulho muito pesado. Você não vai conseguir empurrar. Aí você bota um toco de madeira, um toco de bambu, e faz uma força. Aquilo faz uma força tremenda e consegue mover aquilo. Isso, me dê uma alavanca e eu movo o mundo. Acho que é Arquimedes mesmo. Eu acho que é Arquimedes.
Até no Stranger Things tem isso. Tem. Dessa última... Enfim, ouvinte, continue lavando a louça. Qual a ideia da alavanca aqui pra gente? Ele consegue mover uma quantidade de trocas de dinheiro, de coisas que antes, sem o crédito, você não conseguiria. Então, o crédito é uma alavanca da economia. Ele simplesmente joga pra frente como se ela não tivesse condições de ter feito isso sem o crédito. E ela não teria. Sim. E, além de tudo, ela amarra a economia, porque ela cria um sistema de compensações. Eu emprestei, eu vou ter de volta. Sim. Certo? Sim. E... Então, ele vai falar que essa maravilha que cria essa possibilidade de alavancar também cria tudo que é como se toda forma capital, e isso aqui é uma forma capital, ela cria algo bom criando algo ruim para ela mesma, certo? Ao mesmo tempo que eu alavanco a economia e amarro todos os nós dela, eu também crio a possibilidade de uma contradição que estoura em um momento de crise. O filho da puta tá falando isso no capítulo 3. Entendeu? E ele vai falar de dinheiro como crédito de novo na seção 5ª do livro 3. Tá. Certo? É terrível isso aqui. Bom, a gente finalmente está se encaminhando para o último item desse lindo capítulo diabólico, que é o dinheiro mundial, ou seja, as várias qualidades. Posso ler uma outra do coisa dinheiro. antes? Ai, pode, Jesus. É que tem um momento nesse item, que é o item B, de meio de pagamento, que é muito poético aqui. Que ele fala da crise monetária na página 116 do nosso, que eu fiquei impressionado com a riqueza assim que ele escreve. Ele diz o seguinte: ainda há pouco, o cidadão, presumindo-se esclarecido e ébrio de prosperidade, proclamava o dinheiro como uma paixão inútil. Somente a mercadoria é dinheiro. Apenas o dinheiro é mercadoria, clama-se agora por todo o mercado mundial. E como o cervo que grita por água fresca, assim grita a sua alma por dinheiro, a única riqueza. Na crise, a antítese entre a mercadoria e a sua figura de valor, o dinheiro, é elevada a uma contradição absoluta. Você podia fazer a leitura do Capital como o Cid Moreira faz na Bíblia. Pô, mas eu achei isso daqui é demais, né? O jeito que tá escrito. Que é uma coisa que esse estilo de texto vai falar que tá ébrio de prosperidade, como um cervo que grita por água fresca. É uma coisa que se perde nos outros livros do Capital que o Engels compilou, né? Porque aí o Marx já não deu esse toque final, né? Essas sutilezas, é uma literatura mesmo, né? Não é um livro técnico, né? Sim, graças a Deus. Ele escreve muito bem mesmo, muito. Ele é fino, é uma leitura interessante, Bom, posso passar para o último Pode, item, por favor. Bom, o último item, ele vai falar uma única página, basicamente. Não é. O último item C é o dinheiro mundial, né? Fora as notas, né? Carlos Marques e suas notas. Eu preciso confessar que eu pulei as notas, porque tem uma página aqui que, na boa, olhando aqui, acho que um terço é texto e 2/3 são notas. Bom, na página 120, que é a penúltima página desse capítulo, o Marx finalmente vai falar assim: finalmente, como materialização social absoluta da riqueza, onde não se trata nem de compra nem de pagamentos, mas sim de transferência de riqueza de um país a outro. Ou seja, colega, na penúltima página do capítulo, o Marx vai mencionar o dinheiro como câmbio. Né? Câmbio é o dinheiro que se troca internacionalmente. A relação entre moedas. Mas é o dinheiro internacional. Tá. É o real em relação ao dólar. É o real em relação ao marco. Em economia, existe um capítulo. Real em relação ao marco, você denunciou sua idade agora, hein? É a tristeza da idade, né? Mas, enfim, se você faz o curso de economia, um dos capítulos que você vai ter que atravessar é o capítulo da hierarquia das moedas, que exatamente discute como os câmbios. Existe uma hierarquia onde nem todos têm a função internacional de câmbio e outros simplesmente estão fadados a só circular internamente, isso quando dá certo.
Então, o Marx fala que todo país, do mesmo modo como para a sua circulação interna o dinheiro necessita. Do mesmo modo como para a sua circulação interna necessita todo o país contar com um fundo de reserva para a circulação do mercado mundial, as funções dos tesouros surgem assim em parte da função dinheiro como mercado interno, de pagamento ou de circulação, em parte de sua função como dinheiro mundial. Ou seja, ele está basicamente falando do dinheiro como esse estoque de fluxos internacionais, certo? Uhum. Estoque e fluxo internacional de câmbio para trocas internacionais. E quando ele fala de transferência de riqueza de um país para o outro, como materialização absoluta de riqueza num estado, absoluta de riqueza de uma porque assim, em economia, quando a gente fala riqueza, a gente está falando riqueza é estoque. Uhum. Tá? Riqueza não é fluxo, ou seja, quando a gente fala de PIB, a gente não está falando de riqueza, a gente está falando de fluxo. É o dinheiro que entrou, por exemplo, é todo o faturamento de um ano. Sim. É o dinheiro que entrou ao longo do ano. Riqueza é o que fica guardado, certo? Uhum. Ou todo dinheiro produzido num recorte, numa fotografia de momento, tá? Então, ele está falando do dinheiro mundial, é como se fosse a cristalização, né, de todo o dinheiro produzido, de toda a riqueza de mercadorias trocadas por todos os países. E aí ele está falando desse dinheiro como capacidade de suporte de transferências. Então ele está falando literalmente de uma economia capitalista internacional, onde ocorrem todas essas transferências de riqueza. E aqui ele está falando de dívida pública, sem mencionar. Muito interessante também. Ou seja, nesse capítulo a gente viu que o dinheiro que você tem no seu bolso, ele é uma inúmera quantidade de qualidades, né? Ele tem uma série de possibilidades, ele funciona de uma série de formas dentro da economia capitalista. E cada uma das formas produz uma contradição que engaveta ou na sua ampliação, né? Digamos assim, na sua ampliação, porque a contradição faz o quê? Como o capital ele não resolve as suas contradições, porque essa não é a função do capital, ele, para continuar existindo e se movendo e se valorizando, ele produz uma outra contradição, ou seja, a contradição expande a possibilidade do capital continuar existindo, mas toda contradição também produz o seu avesso, que é uma crise. Ou seja, o louco do capitalismo é que para ele existir, ele carrega sempre a sua expansão e sempre a possibilidade de um momento crítico, né? É premente da forma capital, porque ele só se move sobre uma contradição e ele não soluciona a contradição, ele simplesmente é um Sísifo, né? Ele empurra para frente. Que, aliás, ele cita o Sísifo nesse capítulo, né, em algum momento. Ele cita nesse capítulo? É, eu tinha marcado até, mas perdi aqui. Então a imagem, o que é a imagem de Sísifo, né? É um dos deuses da Grécia, é um dos deuses gregos que ele é... Como a gente pode falar, Diogo? Ele é obrigado, né? Eu não sei que merda que ele fez, só que eu sei que ele tem que ficar empurrando uma pedra morro acima pelo resto da vida, e aí quando ele chega lá em cima, a pedra rola pra baixo, ele desce pra pegar a pedra. Mas não é um pecado, e é como rola... se fosse... Qual o nome? A penitência, perdão. E a rola penitência pedra. do Sísifo é se fuder o resto da vida? Também. Mas fora esse trocadilho, ele tem que rolar essa pedra, um morro gigantesco. E quando o Diogo acabou de falar, quando chegou lá em cima, ela vai cair necessariamente para baixo. Ou seja, não tem fim. A finalidade não é chegar lá em cima e parar a pedra. Não, a pedra vai rolar para baixo. Então, assim, o capital é como se fosse esse movimento. Ele não está esperando que a pedra role para baixo. Mas se ela rolar, a única coisa que ele vai fazer é tentar continuar jogando ela para cima. É isso. Caramba, a gente falou muito. É isso. Só eu achei o Sísifo aqui, tá na página 113, mas ele tá falando no contexto do entesouramento. Ele fala que o dinheiro impulsiona incessantemente o entesourador ao trabalho de Sísifo de acumulação. Mas sua analogia é perfeita, né? É o modus operandi do capitalismo, né? Sim.
E não há uma pequena contradição. Acho que no capítulo de hoje nós ficamos com... Como é que é o cara do He-Man que fala assim? No capítulo de hoje nós aprendemos que o capital não tem só um fetiche que ficou lá atrás. Esse fetiche se multiplica. É a mesma origem de fetiche. Uhum. Mas é um fetiche que, conforme os capítulos forem subindo, ele vai se ampliar, certo? E esse fetiche carrega uma série de contradições, ou seja, conforme a gente for avançando capital adentro, as contradições só vão se ampliando. E cada contradição ela surge como necessidade do capital para continuar se valorizando. Só que cada contradição que o capital lança para frente, ele está no bolso carregando uma crise a mais, uma possibilidade de crise a mais, digamos assim. Né? Isso. Quanto mais o capital fica forte, mais ele carrega no bolso a dívida dele com a contradição que ele está carregando. Sim. É isso. Uma crise que aparentemente veremos em breve. A gente falou mais cedo, eu tô desde 2008 achando que vai ter uma crise em breve. Então, assim, uma vez eu tava, né, falando, né, o que a gente já falou mais cedo, mas falando pros nossos amigos que estão varrendo a casa, uma vez eu fui numa palestra do David Harvey e ele comentando do livro que ele escreveu, né, o Limits of Capital. E ele dizia que, olha, na década de 80, quando eu escrevi esse livro, pra mim era muito claro que ia ter uma crise do sistema capitalista. Uhum. Só que a crise só foi acontecer em 2001, 2008 depois. Ou seja, eu fiquei mais ou menos uns 20 anos esperando essa crise. Né? Então, assim, a gente sabe que o capitalismo, quanto mais puro sangue, mais selvagem ele estiver, que é a forma liberticida dele, né? A forma livre dele, que é o neoliberalismo, mais as crises vão se suceder, porque mais as contradições ele vai levar. Mas, assim, quando elas vão acontecer, a gente não sabe. A gente só sabe que, conforme as contradições do capital vão se ampliando, quer dizer que aquilo que a gente não vê, a gente vê pelas contradições. A gente está vendo ele dando os trancos dele. Sim. E o Marx, nesse capítulo, falou umas 2, 3 vezes de crise aqui. Ele acreditava que algum dia aconteceria a crise das crises, a crise que encerraria todas as outras, então, e o capitalismo. Isso aí é um capítulo à parte dentro das correntes teóricas do capital. Uhum. Certo? Como no episódio especial que o professor Anselmo participou, o professor Anselmo Alfredo da Geografia, ele é de uma corrente marxista, teórica marxista, que entende ao grupo crises com K, no sentido dessa crise estruturante. São os marxistas apocalípticos. É uma forma soft de dizer. Ou talvez sejam marxistas esperançosos, né? Será que essa última vai ser a crise que vai encerrar tudo? Mas, assim, para que aconteça uma crise em cadeia, você precisaria que todos os nichos universais do capitalismo tivessem envolvidos na forma mercadoria, tivessem, né? Mas não tá. Olha, não necessariamente, né? E não necessariamente quer dizer que o capitalismo, se você não colocar algo no lugar dele, ele simplesmente vai se condicionar. Sim, ele tem essa forma muito boa de... Ou você pode contra-argumentar dizendo que o capitalismo, se ele se desmontar, se nada for proposto de forma mais progressista, digamos assim, ele não vai gerar uma forma ainda mais estratosfericamente pior. A questão é assim, nada indica na estrutura do capital que ele vá simplesmente cair no chão, certo? Essa visão de que olha, quanto pior, melhor, né? Porque uma hora ele vai bater no teto. Não tem teto, porque ele é uma relação social, certo? Se 80% da população do mundo, 90% da população do mundo se submete socialmente a uma relação social assim, não existe teto. Pode existir 95%, 99%. A questão é uma relação social, não é uma... É uma cristalização de uma situação social. É que é claro que quanto pior, citando Marx, né? Quanto pior fica a situação, mais esperançoso eu fico, né? Porque é o momento de dar oportunidade para que as pessoas tenham a consciência de classe enfim na cabeça delas, elas consigam ver aquilo. Né? Porque a realidade material bate na cara das pessoas. Sim. Né?
Então, assim, não existe necessariamente na estrutura do capital algo que faça com que, por exemplo, a consciência de classe se levante, né? Os trabalhadores criem uma consciência de classe e atuem organizadamente. Ele possibilita o trabalhador, os trabalhadores, eles ao tempo todo são os sujeitos da história possíveis, né? O capital e toda essa reificação, alienação, ele é o sujeito da história. Quem pode ser o sujeito da história, se organizar como classe e furar e se autonomizar e acabar com a alienação do capital em relação ao trabalho, quem pode se organizar e fazer essa mudança é o tempo todo a classe trabalhadora, que se enxerga assim. Existe, obviamente, a contradição que quanto mais o capital se expande, mais ele aliena a classe trabalhadora. E esse é o dilema todo que o pessoal, os marxistas das várias gerações que se depõem depois do Marx, vão falar, isso daqui só está ampliando as alienações, só está ampliando a reificação. Então, é como se o capitalismo, ele sempre que avança, ele avança aumentando a contradição em todos os aspectos, né? Então, assim, a gente brinca que o Marx era um ótimo analista, né? Um ótimo crítico, teórico da forma, valor, mas como historiador, assim, das crises, assim, olha, vai acontecer, é agora. Porque pro Marx... Ele achava que 1900 já seria o fim ali, né? Porque o Marx, ele tá escrevendo o Capital olhando uma classe trabalhadora altamente revolucionária, né? Ele está olhando a condição de trabalho e está vendo o potencial transformador, porque aquelas pessoas têm um mínimo de consciência de classe. Sim. Né? Então é agora que vai acontecer. A questão é que não acontece. E esse é a resposta de $1 bilhão, né? Como é que faz para acontecer? Então, assim, contraditoriamente, a classe trabalhadora não se enxergando como um sujeito histórico, ela não vai lá e fura essa relação social. Então, é uma situação dificílima. E que, conforme o tempo passa, ao mesmo tempo ela vai se tornando mais difícil, mas a relação alienada e insustentável vai ficando mais evidente, né? Então, ela sempre carrega as duas possibilidades. Então, conforme as crises se dão, maiores são as possibilidades de que a consciência de classe entre na cabeça das pessoas e elas se organizem para que a sociedade não gire em torno do modo de produção alienador. Porque, veja, o capitalista, ele não compra o produto do trabalho, ele compra a força de trabalho. Enquanto a força de trabalho não se identificar com o produto que ela produz, certo? Ela vender a si própria e não o produto do que ela produz, por exemplo, enquanto ela não se identificar mais com aquilo que produz, a gente vai continuar numa situação dessa. Isso tudo que a gente está falando é aquilo que todas as correntes marxistas estão tentando debater faz quase 100 anos já. Certo? Certo, nossa, acho que final profundo que ficou aqui, né? Eu tô na dúvida se ficou um final pessimista ou otimista. Pode ter ficado os dois. Pode. Não, mas essa é a treta que toda aula de Marx, todo curso de Marx, toda reunião de marxistas é essa. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que a ideia do que a gente faz aqui é justamente tentar promover essa consciência de classe que você falou, que é tão importante para e que tem ficado cada vez mais distante da origem do problema, exato, né? Eu acho que esses relatos que você trouxe sobre a condição norte-americana, isso sem nem falar do Brasil, a gente vai vendo que o mecanismo de contradição que o Marx acaba adotando para explicar a forma capital, ele é muito útil, porque é o tempo todo, não faz sentido. Isso daqui parece que é o tempo todo vai explodir. Sim. É isso. Bom, acho que é isso aí, já falamos bastante. Era um capítulo longo também, a gente fez de uma vez só aqui, né? Antes a gente estava dividindo mais, mas acabou ficando de uma vez só esse daqui. Então, na próxima vez que a gente se encontrar, daremos início à sessão 2, a transformação do dinheiro em capital. Finalmente.
Bom, obrigado, obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Espero que tenham gostado. De novo, quem tiver dúvida, sugestão, crítica, Instagram, qualquer coisa, Twitter, YouTube, YouTube no Caderno Sem Spotify. Pauta, E tem mais um. nos que agregadores de tem o podcast. SoundCloud, É, E se não se esqueça que no YouTube Caderno Sem Pauta você vai encontrar o curso A Economia na Linguagem de Marx, e lá também tem o curso de Fundamentos da Economia para Não Economistas. e vários outros vídeos também de outros cursos E tem- só tem esses dois. Não, tem os seus vídeos também. Ah, não, ninguém precisa assistir. Enfim, mas é isso. Certo? Tá certo, então, gente. Bom, até a próxima. Até a próxima, Abraço. pessoal. Um abraço.